Beleza? Vamos dividir a nossa tela aqui. Hoje o Alan vai falar pra gente sobre essa temática devocional. Vou já fixar aqui de número 48. Olha aí. Teremos então as duas devocionais finais amanhã. E na sexta-feira então começamos as devocionais, né? Esse projeto no dia, se não me falha a memória, 13 de março. E nós estamos agora caminhando para o final. 3 passos antes da queda é a temática de hoje. Alan Gomes. Beleza, Luísa, valeu aí. Boa noite para quem está chegando. Eu vi que a Jéssica chegou aqui também. A Rita está aqui com a gente. Então vamos lá. Dividir a tela e iniciar esse nosso momento devocional de 48. Tudo bem, Alan? E aí, pastor, tudo bom? Tranquilo? Tudo em Cheguei a paz? tempo, Muito obrigado aí. tudo em paz. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite, né? Estamos aí caminhando para os minutos finais, né? Assim, se a gente pode dizer. Ah, travou um pouquinho. Não, mas já liberou, beleza. Mas nós estamos aqui, então, boa noite para todo mundo, para quem está chegando aí, o Vicky Elia também chegou, o Sila Júnior chegou. Eu preciso trazer aqui, antes que eu me esqueça, preciso falar no início, preciso falar no final, sobre um sorteio que vai rolar aqui, beleza? A gente já comunicou isso em uma outra live e agora a gente quer então fazer esse lembrete, vamos fazer uma doação, um sorteio aqui, então você não pode ficar de fora. E esse sorteio vai ser através de respostas em um quiz que vai ser feito aqui. Então você precisa aí acompanhar todos os stories que vão ser colocados aqui no nosso Instagram. E, e aí é uma coleção dos evangelhos. E aí já falamos aqui sobre esse material, ele separa ele tem um espaço que você pode então fazer as anotações e então você consegue fazer, então você precisa responder aí para participar com a gente, beleza? É um quiz e quem acertar mais a quantidade então dessa. Oi? Não, a Lívia, por favor. E, e quem acertar mais um número de perguntas aí vai ser o beneficiado aí, então, beleza? Vamos orar e eu passo a palavra para o Alan nesse momento. Senhor, eu quero agradecer o Senhor por esse dia, pedir que o Senhor nos dê sabedoria, que abençoe o nosso coração. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que abençoe a nossa juventude. Obrigado por esse espaço, obrigado porque estamos juntos nesse tempo tão difícil. Estamos aqui há um bom tempo já compartilhando da Tua palavra. Eu quero entregar ao Senhor a família do Aminon, ó Deus, a partida dele dói demais no nosso coração e pedimos que o Senhor possa sustentar a sua casa. Peço ao Senhor agora que possa falar por intermédio do Alan, a nossa vida, e que tenhamos, ó Pai, uma noite de descanso também, e que o nosso coração consiga confiar no Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Meu nome é Alan, sou casado com a Lívia, 33 anos. Lívia está chegando aí. Lívia já falou aqui no estudo, né? Em um dos 50 dias.
E o que acontece? Vamos lá. O título desse estudo de hoje é Três Passos para a Queda, né? E se a gente não ficar ligado, a gente pode se ver em algum desses passos. Pode se ver em algum desses três passos aqui. São três passos antes da queda. Ou você pode estar andando nesses passos e ouvir esse texto e, bom, eu não vou cair nessa, eu vou me precaver. Então, o que eu queria começar a falar com vocês é que o texto base que a gente usa vai usar para falar sobre isso aqui é o texto em que Davi não foi para a guerra. Ele está lá em 2 Samuel 11, de 1 a 3. E quero estar lendo com vocês, porque é muito legal a gente aprender como está na Bíblia. E ele diz assim: na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia após o almoço, Davi levantou-se e, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do Palácio Real. No terraço, avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher. Ao que lhe informaram, o nome dela é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, teu servo heteu. Bom, o estudo começa com esses três passos, né? E a gente pode ver alguns passos que não deveriam ter sido tomados por Davi. Uma situação incomum era um rei ficar em casa enquanto o seu exército estava indo para a guerra. Isso não era normal, né? E ele coloca aqui na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para a batalha. E esse é o primeiro passo de erro. Ou seja, qual posição que eu estou? Posição certa? Na posição em que o Senhor... lendo um pouco esse texto, né, me veio à mente aquelas cenas de quando você vê num filme, aquele guarda dormindo, né, pestanejando assim, quando em vez de ficar vigiando as câmeras, ele está lá dormindo. Ou fazendo qualquer outra coisa. Ou conversando com alguém, ou mexendo no celular, jogando. Ou seja, não está fazendo aquilo que ele deveria fazer para a qual ele foi nomeado para fazer. Assim como Davi nesse momento. Ele não estava fazendo o que lhe competia fazer, ou seja, reinar, está indo junto com o povo, né, e ele ali não estava nessa posição. Pelo contrário, ele estava em casa descansando. E isso me chama a atenção de como a gente pode estar vivendo dessa forma. Será que a gente está vivendo no momento certo, na posição certa que o Senhor quer que a gente esteja? Será que você está no momento certo de você estar intercedendo pela sua família, intercedendo pelo seu casamento, intercedendo pelos seus irmãos, pela sua igreja? Ou você é daqueles que estão do outro lado, criticando, ou não estão atentos ao que Deus quer que você esteja fazendo? Então, esse é um dos primeiros passos. Qual posição que você está? E essa posição lhe define. Se você vai ser um cara diligente ou se você vai ser um cara relapso. E eu queria destacar também outra coisa, que é o segundo passo. O segundo passo é o quê? A nossa preguiça espiritual. Em que sentido? Davi, ele chegou, e o mais interessante é que no texto, ele falou assim que, no texto do estudo, ele fala que ele descansou, dormiu e acordou tarde. A versão que eu peguei é a King James, e ele fala que um dia, após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco. O cara já tinha dormido de manhã, tinha tomado café, voltado para a cama, dormido, almoçado, dormiu de novo, aí se levantou. E se levantou para o dia dele, né? É o dia já na metade do dia. Quantas das vezes a gente já não se pega assim, até mesmo na pandemia?
Saiu até um estudo que algumas pessoas estavam se perdendo. Não sabia o que era, se era segunda, sexta, quarta, quinta, se era feriado, porque o feriado era para ficar em casa. Aí o cara já não sabia se era para ficar em casa, se o que era para fazer, ficava meio perdido. E Davi ficou nessa preguiça espiritual. Essa preguiça ele relata nesse texto. E é uma preguiça que a gente não pode ter. A palavra de Deus diz em Provérbios 6, de 9 a 11, que é para a gente ter com a formiga, né, preguiçoso. Então, vou estar até lendo aqui, Provérbios 6. Ele fala assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência, tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? E aqui não é no contexto do rei, né, Davi, mas entra no nosso. Tua iminente pobreza te aterrorizará, e a tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. Então, aqui ele traz um contexto de preguiçoso, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Mas o que eu quero trazer a nosso entendimento aqui é a preguiça espiritual. Quando a gente, às vezes, não pega, não estuda, não lê a Bíblia, não se mantém ativo, não se mantém diligente. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de cuidar de mim, um pouco da minha saúde. E com isso, eu perdi alguns quilos, né? O que me chama a atenção é que se a gente não ficar atento, a gente volta a ter esses quilos de novo. Então, a gente não pode descansar, a gente não pode ficar preguiçoso. E que faz a atividade física, sabe que a preguiça é uma das primeiras que levanta com você de manhã. Quando você tem aquela vontade de correr, de caminhar, a preguiça levanta junto, meio te puxando para a cama de novo. E é isso que a gente não pode deixar acontecer na nossa vida espiritual com Deus. Essa preguiça que nos traz uma letargia, né? Que é até o que ele fala no texto do estudo, que a gente vai postergando, vai deixando para depois, e que seria a procrastinação também, e a gente não consegue ter esse andamento adequado, né, com o Senhor, na comunhão com o Senhor, na intimidade com o Senhor. E o terceiro ponto, e para fechar, para não cansar muito vocês, seria a questão da perda do prazer em Deus. A perda do prazer em Deus, perda desse prazer de ter essa comunhão, de ter essa intimidade, de achar que já sabe tudo da Bíblia. Uma coisa que eu procurei ver são as pessoas que leem a Bíblia, né? Que leem a Bíblia toda. Diferente de você ler um livro, muitas das vezes você consegue pegar o mesmo livro e ler de novo? Eu acho que não. Acho que poucos são aqueles que gostam tanto do livro que lêem um livro de novo. Mas a Bíblia, pessoas que leem a Bíblia, elas relatam que já leram a Bíblia mais de uma vez. E toda vez que leram, elas acham uma coisa diferente, acham uma coisa nova, têm um entendimento novo. A época que ela leu trouxe um entendimento para ela, uma elucidação, coisa que na outra época fez um outro sentido. Então, é um livro inesgotável, um livro onde você pode encontrar muitas aventuras, muitas coisas que podem te acrescentar e agregar muito à sua vida, mas também é a palavra de Deus falando com você. É Deus falando com você. E a Bíblia, a constância na perda, não perder esse prazer da leitura bíblica, de ter essa intimidade, essa comunhão com o Senhor, é o que nos faz aprofundar cada vez mais a nossa intimidade com Ele. Eu falo isso muito para as crianças, nos juniores, que a gente tem que cultivar isso diariamente. É um esforço diário. E o engraçado é que nessa terça-feira uma criança falou assim: olha, se meu pai ele ficar assim, eu vou chamar ele para ler a Bíblia junto comigo, porque ele não pode não. Então, assim, é muito interessante como isso vai incutindo na cabecinha delas e isso vai trazendo para a sua família e vai externalizando isso. E esse é o prazer na Deus. É o prazer de você desfrutar dessa presença. Eu queria ler alguns textos aqui que ele fala em Salmo 61,
versículo 12, que Davi estava perdendo essa comunhão, né? Esse prazer com o Senhor. E lá no arrependimento do pecado dele, quando ele caiu com Betseba e Urias faleceu na frente de batalha, Davi, no Salmo 51, versículo 12, ele fala assim, no Salmo do arrependimento: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Ou seja, ele já estava tão distante que ele já tinha perdido a alegria da salvação e ele pediu novamente: sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Ele já tinha perdido até aquele, como é que eu posso dizer, aquele íntimo da obediência, de guerra, de hierarquia, sabe, de patente. Fala que eu obedeço. Davi já tinha perdido isso. E Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas ele entendeu que isso era o que ele precisava ter novamente. Então ele pediu: Senhor, sustenta-me e traz de volta esse espírito disposto a obedecer. Outra coisa que eu queria ler com vocês também é Salmo 122:1, quando ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pode estar cansado de ir na casa do Senhor, cansado de ouvir um culto, cansado de ver uma pregação, de ver... Cara, pede para o Senhor trazer novamente essa alegria para você. Essa alegria que te enche os olhos. E é aquilo que eu falei anteriormente na leitura bíblica. Quando você lê a Bíblia mais uma vez você vai vendo coisas que você não tinha visto antes. Fazer estudo para um devocional ou para alguma coisa te faz, assim, abrir sua mente em muitas coisas. Teve uma certa vez que eu e Lívia, a gente foi ler... Qual livro, Lívia? Que você não conseguia entender? Um livro que ela não conseguia entender nada, porque era tudo profecia. Profecia, e era muito difícil de entender. Eu falei: Lívia, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos jogar no YouTube, vamos ver o que eles fizeram sobre isso. E o cara descreveu literalmente o que ele estava escrito na Bíblia e foi botando imagens. Aí, como isso abriu a nossa mente, né, para a gente entender. E olha quão rico a Bíblia é. O pastor está fazendo mestrado aí, né? Ele sabe quão rico isso é bom o estudo, né? E o último texto que eu queria chamar a atenção de vocês está em Mateus 17. Não vou ler com vocês, você pode ler depois. Mas ele fala sobre a transfiguração de Jesus, quando apareceu Jesus, Elias. Não sei se vocês já se perguntaram o porquê que isso acontece. Por que Jesus precisava se mostrar como ter essa transfiguração? Era necessário? Ele já tinha revelado que ele era Jesus, que ele era o Filho de Deus. E no bate-papo que a gente estava tendo, eu, Lívia, nosso cunhado, eu perguntei para ele: mas por que precisava? Assim? Aí meu cunhado falou assim: olha, ele não precisava. Ele nunca precisou se fazer essa transfiguração. Mas quem estava com ele precisava ter esse encontro verdadeiro. Uma das coisas é você ter a sua vida em Deus e você fazendo o seu dia a dia, evangelizando, pregando. Mas outra coisa é quando você bota o seu coração nisso. E quando Jesus fala para ele: não revele isso até que eu ressuscite, eles não revelaram. E ele continua o texto falando que aquilo ali foi tão impactante para eles que logo depois, seguindo o texto mais adiante, ele fala assim: eles têm uma situação onde um demônio não conseguia sair e Jesus fala assim para ele: olha, com esse demônio só sai com o quê? Com jejum e oração. Jejum e oração é você botar o seu coração também nisso. É você se envolver de tal maneira com o Senhor de que você precisa da dependência dele, se envolver com ele, novamente se apaixonar por ele, estar sempre disposto a obedecer, assim como Davi colocou. Então, o que eu quero deixar claro para vocês aqui no final é: envolva-se com o seu coração. Não trate as coisas de Deus como superficial. Não trate as coisas de Deus como uma coisa banal, uma coisa, mais um feijão com arroz, mais uma aula que você vai para o seu colégio. Não. Trate as coisas do Senhor com prioridade na sua vida. Que Ele te tratou com prioridade na vida dele. Ele colocou a sua vida, Ele entregou a sua vida como para que você fosse salvo. Então,
pense nisso, tenha isso em sua mente. E se você quiser acrescentar mais alguma coisa, pastor, pode falar por aqui. Não, rapaz, eu não tenho nada a acrescentar. Você abençoou demais o nosso coração. Eu só queria que você, então, pudesse recordar, né, para o pessoal que chegou depois, os 3 passos antes da queda. Então, você mencionou os 3 passos. Só recorda para a gente aí, para o pessoal gravar isso no coração. Isso servir como uma sinalização, né, como um alerta, como aquele sinalzinho. Quando a gente faz a autoescola, a gente é ensinado a ficar de olho nos sinais que aparecem aonde? No painel, né? Você não pode tocar a viagem, vou fazer uma viagem de 8 horas e estou tranquilo, não olho no painel. Não, tem que olhar no painel. Se acender uma luzinha do óleo ali, não, tem que estacionar, tem que pedir algum tipo de auxílio. Ou seja, você trouxe aqui 3 sinais, né? 3 pontinhos aí no painel que se acender é porque o negócio não está muito legal. Aí fala pra gente, quais são esses 3 sinais? Ó, vamos lá. Os 3 sinais são os 3 passos antes da queda, né? Quando a pessoa não está na posição em que deveria estar, ou na posição em que o Senhor colocou para que ela estivesse. O segundo passo seria a preguiça espiritual. Você vai lá e deixa as coisas relaxadas, né? As coisas do Senhor. Você já não lê mais a Bíblia, não procura mais o Senhor, não ora. Nesse último ponto, não jejua. Então, para quem faz jejum, né? Então, deixa de ter essa intimidade com o Senhor. E o terceiro ponto é perda do prazer em Deus. Perda do prazer em Deus é barra, cara. Se você já parou, já perdeu o prazer em Deus, então, meu cara, você está muito distante, nem sabe. Lívia quer falar aqui, pastor. Opa, chega mais, Lívia. Vai, Lívia, rápido aí, amor. Oi, pastor. Oi, gente. Boa noite. Que eu, lendo esse texto, eu lembrei um mini testemunho do sábado. A gente estava conversando se a gente ia ou não se inscrever para o culto presencial da juventude. E aí eu fiquei assim, que dá aquela preguiça, né? A gente está tão acostumado, às vezes, a assistir o culto de casa e tudo mais. A gente vai mais quando tem alguma tarefa, assim, mais obrigação. Aí eu lembrei, eu falei assim, cara, não posso me desacostumar a estar ali. Porque quando a gente está ali, a gente gosta, a gente quer estar ali adorando o Senhor junto em comunhão, mas quando a gente pensa em sair de casa, às vezes a gente pensa 2 vezes. E aí assim, talvez o que aconteça. É um passo para a gente se afastar daquilo que Deus quer para nossa vida, sabe? Uma preguiça, às vezes, eu quero orar um pouco mais, mas aí dá vontade de ver televisão. Então, assim, essas pequenas coisas, sabe? Então, o que eu queria é um testemunho, que no sábado eu falei assim, não, a gente vai. Eu me inscrevi a mim e ao aula como algo, entendendo que isso era algo importante para nossa fé, para nossa caminhada. Então, são uns pequenos passos que a gente vai dando, deixando de dar prioridade àquilo que Deus quer. E aí, nesse momento, até lembrei de uma palavra que o pastor Cleber falou com a gente, falou assim, Lívia, cuidado, porque às vezes você não vai se afastar agora, quando você começa a abrir mão de estar junto da igreja. Mas no longo prazo, isso afeta a sua vida espiritual. Então, eu só queria dar esse testemunho. Espero não ter atrapalhado. Obrigado. Não, que isso. Sempre agrega. Então, fica os 2 aí no quadradinho. A gente vai, nesse momento, orar encerrando. Muito grato aí pela colaboração de vocês. E aí, exatamente isso, né? Eu acho que, assim, a preguiça, não tem para onde correr. Ela é algo que existe. O que a gente não pode deixar é ser vencido por ela, né? Então, isso ficou muito claro aqui para nós, tanto com o texto que foi lido, quanto com o exemplo que foi dado. A gente, de fato, se pega nessa situação, né? Então, a gente precisa driblar e conduzir a nossa caminhada. Quero, então, orar, encerrando esse nosso momento e, desde já, grato demais aí por vocês. Vocês são líderes do Bem Casado, são líderes também lá nos juniores, amando essa galerinha.
Estão sempre trabalhando com muita disponibilidade na recepção, na transmissão. Então, são exemplos para nós. A Luísa fez até uma reação contra essa situação aí também. Vocês são exemplos, beleza? Vamos orar e a gente encerra. Senhor, muito obrigado, Pai. Ajuda-nos a ficar com o nosso coração centrado no Teu querer, na Tua vontade, para que não venhamos, ó Deus, a retroceder, abrir mão daquilo que é princípio. Deus, ajuda-nos a vencer o desânimo, ajuda-nos a vencer as barreiras, ajuda-nos a vencer a preguiça, e que o nosso coração possa sempre queimar pelo Senhor, ter prazer de estar com o Senhor, mais do que qualquer outro tipo de prazer, ó Deus, as redes sociais, talvez de uma série, de maratonar, que o nosso maior prazer seja estar contigo, até porque é isso que preenche, ó Deus, todo o nosso ser. Abençoe o Alan, a Lívia, ó Deus, a vida deles, os projetos, a família. Abençoe o pessoal que vive e que está debaixo da liderança deles, os juniores, os bem casados. Ó Deus, sustente a vida desse pessoal. Ó Deus, sustente também toda a nossa juventude, os seus familiares. Te agradecemos. Dê uma noite, ó Pai, maravilhosa, de descanso na Tua presença. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Valeu, gente. Acho que travou um pouquinho aí. Saiu. Nós agradecemos e fiquem de olho aí nos stories. Nós estamos caminhando para o final dos 50 dias ou 50 noites do Dizoscope. E é muito importante a gente ficar ligado, porque vai ter um quiz aí, quem responder um maior número e acertar, né, na verdade, o maior número de perguntas que vai ser colocado nos stories. Fique de olho, acione aquele sininho para você sempre que algo for postado, você seja avisado. E vamos embora, porque a gente vai sortear aí os evangelhos. E é um material muito bacana, que além de ler a Bíblia, você tem um espaço para fazer as anotações. Beleza, casal? Muito obrigado. Beijo no coração, um abração nosso em vocês. E para cada pessoal que esteve aqui com a gente também, muito obrigado. Deus abençoe, uma ótima noite. Valeu, gente. Valeu, pastor. Fica com Deus. Tchau, tchau.